César, eu queria te ouvir sobre mais um ponto, porque o Ranier trouxe na apuração dele, na análise dele, melhor dizendo, a percepção sobre esse pedido, esse novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. Na sua avaliação, pelo que você tem conversado com os senadores, com outros integrantes ali do parlamento, há clima para que Alcolumbre paute finalmente esse pedido de impeachment? Falo finalmente porque já são vários pedidos protocolados, mas nenhum até agora foi, de fato, a análise, lá no Senado Federal. São mais de 80 pedidos de impeachment que estão nas gavetas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e não se tem, pelo menos pelo que eu tenho conversado com algumas autoridades, inclusive ministros do Supremo, nenhuma perspectiva de que, com base nessas informações que saíram recentemente, se abra um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas o fato é que o Supremo anda preocupado com essas possibilidades, esses pedidos de impeachment, tanto é que o Supremo busca se vacinar contra esse problema. O ministro Gilmar Mendes decidiu, numa decisão monocrática, dificultar o início do processo de impeachment, trazendo algum tipo de blindagem para os ministros do Supremo por meio de duas regras que foram estabelecidas por ele em sua decisão. A primeira é de que somente o Procurador-Geral da República poderia ingressar com pedidos de impeachment no Senado Federal por meio de representações de crime praticado por ministros do Supremo. E o segundo ponto era o que aumentava a quantidade de votos para que esse impeachment fosse sacramentado. O que se exigia antes dessa decisão do ministro era a maioria do Senado, 41 votos, e agora se exige 2/3. O ministro até recuou na sua decisão em um dos pontos, esse sobre a exclusividade da Procuradoria-Geral da República a apresentar esse pedido de impeachment. Voltou a regra agora, segundo a qual todos podem apresentar esses pedidos ao Senado, mas ele recuou com uma sinalização no Senado de que o Senado vai atualizar a lei do impeachment, que trata sobre ministros do Supremo, mas também sobre diversas outras autoridades, como os chefes militares, nessa expectativa de que se mantenha essa questão do quórum de 2/3 e modificando um pouco alguns outros critérios dessa lei, que é de 1950. A grande expectativa no Supremo é de que esse assunto seja solucionado já no primeiro semestre do ano que vem, buscando evitar que, numa eleição no Senado, que deve eleger novamente uma maioria conservadora, mas com uma perspectiva de que a extrema-direita consiga mais representantes no Senado, que essas mudanças consigam impedir que se avancem processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal na próxima legislatura.